Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. Eu tô até com uma camisa aqui do Flamengo, eu não costumo gravar vídeos com a camisa do Flamengo não, eu utilizo sempre da KTO, mas dessa vez resolvi quebrar um pouco o protocolo, até porque essa aqui não aparece nenhuma casa de apostas concorrente à KTO, que é a minha parceiraça aqui do canal Vene Casagrande. Então resolvi quebrar o protocolo. E para ser sincero, eu deveria ser proibido de fazer isso, né? Porque eu fico tão bonito. Brincadeiras à parte, informações importantes no vídeo de agora, porque o Flamengo vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E desde quando esse duelo ficou decidido após a classificação do Flamengo em cima do Bahia e a classificação do Corinthians em cima do Juventude, muitos torcedores do Flamengo têm me procurado para me questionar sobre o pagamento. Primeiro, da compra do Corinthians junto ao Flamengo do lateral direito Mateuzinho, e sim, continua atrasado, e como está a situação contratual do goleiro Hugo Souza. O Flamengo vai receber dinheiro novamente para o Hugo Souza jogar? Como é que vai ser isso? Como é que é a forma de pagamento se o Hugo Souza for comprado em definitivo pelo Corinthians? Gente, eu tive acesso com exclusividade ao contrato assinado entre Flamengo e Corinthians, e eu vou trazer aqui esses detalhes de uma maneira bem resumida para vocês entenderem como é que funciona esse contrato, esse acordo entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza, pela ida do Hugo Souza ao Corinthians, tendo em vista que o presidente Augusto Melo, do Corinthians, já deu declarações que o jogador será comprado. Mas a partir de quando? A gente vai contar tudo no vídeo de agora, e também falaremos se Alexandre estreia ou não contra o Vasco nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, então não deixe de se inscrever, ativa a notificação também, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você com o sininho ativado, a plataforma te avisa e consequentemente você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Não deixe de compartilhar também, quanto mais pessoas assistindo, mais pessoas se inscrevendo e consequentemente o canal cresce cada vez mais, conto com a sua colaboração. Vamos lá, pessoal. Só para contextualizar, o Corinthians não vive um bom momento financeiro, isso aí não é segredo para ninguém. Inclusive, na sexta-feira, a diretoria, o que eu achei até bacana isso, deu uma entrevista coletiva, vários representantes da diretoria, do setor financeiro, o presidente Augusto Melo, deram uma coletiva para esclarecer a situação financeira. E eles atualizaram a dívida do Corinthians no momento. Supera a casa de 2 bilhões. Para ser mais exato, 2,3 bilhões é a dívida do Corinthians, e mesmo assim eles continuam contratando e devendo. Inclusive devem ao Flamengo a parcela da compra do Mateuzinho, devem ao Cuiabá pela compra do Ranieri, devem ao Toluca do México pela compra do Pedro Raul, além de dever empresários, enfim, direito de imagem provavelmente. Inclusive nessa entrevista coletiva, o diretor financeiro do Corinthians fez uma importante revelação. O Pedro Silveira revelou que o Memphis Depay pode ter contrato rescindido se o time paulista for rebaixado para a Série B, o que há uma chance. Tanto é que eles estão brigando na parte de baixo da tabela. E ele disse o seguinte: o rebaixamento, caso ocorra, foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador. Qualquer um dos dois pode optar caso isso ocorra, que não vai acontecer. Estamos trabalhando muito para isso. Não vai acontecer e eles podem rescindir de maneira unilateral, sem prejuízo, sem multa rescisória. Óbvio, se o Corinthians for rebaixado, acho que o próprio Corinthians vai querer não ter mais o Memphis Depay por conta do peso, né, financeiro. O jogador que custa por mês aí mais de 3 milhões de reais. Dito isso, pessoal, vamos para o assunto principal desse vídeo aqui, que são detalhes contratuais entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza. Vamos lá. Pelo empréstimo até dezembro, o Corinthians já pagou ao Flamengo 200 mil euros. Isso já está quitado. Para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou ao Flamengo à vista a multa de 500 mil euros. Beleza. Se o Corinthians de fato exercer a opção de compra do Hugo Souza junto ao Flamengo, vai ter que pagar 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos do atleta, e o Flamengo continuaria com 40%. Ou seja, se a opção for
exercida pelo Corinthians, o Flamengo vai lucrar com o Hugo Souza no Corinthians 1,5 milhão de euros. Isso pela cotação de hoje dá um pouco mais de 9 milhões de reais. Além disso, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta, o que eu acharia sensacional, porque o jogador está se valorizando. E aí muita gente me pergunta assim, beleza, por que o Corinthians ainda não exerceu a opção de compra, já que declara para Deus e o mundo que vai exercer? Porque por contrato, isso está lá no contrato, a opção de compra só pode ser exercida a partir do dia 1º de outubro, ou seja, no início do próximo mês. E aí, a forma de pagamento como é que seria? Está em contrato. O Corinthians, exercendo a opção de compra, tem que apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite ou pagar o valor à vista. Então, das duas, uma. Ou o Flamengo recebe na hora, ou vai ter uma garantia financeira do aceite do Flamengo, tal como aconteceu na situação no Mateuzinho. Qual é a garantia financeira na venda do Mateuzinho ao Corinthians? É o pagamento através de um patrocinador do Corinthians, que é a Brax, que patrocina muitos clubes, inclusive o próprio Flamengo. Então, de maneira sucinta, Hugo Souza renderá ao Flamengo 1,5 milhão de euros e o Flamengo vai continuar com 40% dos direitos econômicos desse atleta jovem que está se valorizando cada vez mais. Vene, o valor é baixo. Beleza, você fala isso agora. Mas quando o Hugo Souza estava em baixa, jogando num péssimo time lá em Portugal, time esse, inclusive, que foi rebaixado, o Hugo Souza chegou a levar multa, porque jogou futevôlei na hora vaga. O clube português chegou a multá-lo. Na época, ninguém falaria isso. Aí hoje, porque ele está valorizado no Corinthians, você vai criticar a diretoria do Flamengo? Não. Eu acho o seguinte, o Hugo Souza sempre foi um bom jogador e eu sempre defendi o Hugo Souza aqui. Inclusive, recentemente, quando ele foi devolvido ao Flamengo após passagem pelo clube português, eu falei, eu prefiro ter o Hugo Souza no elenco a ter o Matheus Cunha. E alguns aqui me xingaram. Hoje estão vendo o Hugo Souza se destacando no Corinthians. Por quê? Técnica e habilidade ele sempre teve. O que não teve foi a parte mental e psicológica no Flamengo. Algo que ele conseguiu evoluir, trabalhando fora das 4 linhas, obviamente, e pela experiência de vida. Isso é normal. Todo mundo evolui, todo mundo amadurece, ou pelo menos deveria. Eu, Vene Casagrande, com 34 anos, tenho uma cabeça totalmente diferente do Vene Casagrande com 20 anos. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Inclusive, se eu tivesse essa cabeça com 20 anos, hoje eu estaria milionário. A verdade é essa. Mas é a vida, faz parte do aprendizado. Então, eu acho que a diretoria foi bem, ainda manterá 40% desse atleta que, repito, está se valorizando. Vocês entenderam? Ficaram alguma dúvida entre o contrato do Flamengo com o Corinthians? Podem me questionar aí e eu vendo nos comentários, alguma dúvida muito relevante, eu abordo nos próximos vídeos. Uma passada pelo Flamengo agora, De La Cruz, ontem, sexta-feira, na reapresentação do Flamengo, treinou no campo separado dos demais jogadores, fazendo atividades individuais com os fisioterapeutas. Dificilmente joga contra o Vasco. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira que vem contra o Peñarol pela Libertadores, o que eu acho certo. A boa notícia, Alexandre treinando normalmente, Ayrton Lucas suspenso, então a tendência é que o Alexandre faça sua estreia com a camisa do Flamengo como titular, inclusive, o que eu acho certo. Eu acho que não tem que esperar o melhor momento para a estreia ou o melhor momento para ser titular, não. É um bom jogo, Alexandre é um cara super experiente, não vai sentir a pressão, muito pelo contrário. Eu acho até que vai ajudar o Ayrton Lucas, que fez uma partida bem fraquinha na quinta-feira diante do Bahia. Para mim foi quem esteve abaixo dos demais jogadores. E agora o Alexandre, que eu acho que será titular, deve iniciar a partida contra o Vasco da Gama. Lembrando que esse jogo é domingo, 6h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham entendido o contrato entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza. Se não entenderam, repito, podem comentar questionando aí que a gente aborda nos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Gostaram da camisa? Essa aqui é do Fla Basquete, eu sou apaixonado por essa camisa aqui. Acho ela linda, maravilhosa. Gosto de camisa branca do Flamengo e essa aqui do Fla Basquete.
perfeita. Informações do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Vasco, jogo nesse domingo no Maracanã, mais um jogo de casa cheia, lembrando que é 50-50, ou seja, 50% lá do Flamengo, 50% lá do Vasco. Isso é maravilhoso, sou super a favor disso, sou contra a torcida única, sou contra 90%, 10%, como acontece nos clássicos lá no Newton Santos com o Botafogo. O Maracanã com certeza vai estar bonito demais e o Tite encerrou a preparação com novidade na equipe titular. Nós vamos comentar aqui, será que ele vai com força máxima? Vai poupar pensando na Libertadores? Tem jogo quinta-feira diante do Peñarol, jogo extremamente importante para o Flamengo na Libertadores da América. Nós vamos falar. De La Cruz, vai ser relacionado ou não vai? Arrascaeta, apesar de não ter lesão, mas pediu para ser substituído no jogo de quinta. Vai para o jogo ou não vai? E no ataque, será que Gabigol começa dessa vez? Nós vamos contar. E também contaremos novidades do Vasco da Gama. Pois é, tem novidade lá também, informações apuradas, e a gente vai trazer no vídeo de agora. Tem também Léo Pereira dando uma declaração super importante lá na Flá TV. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais. Vamos para as informações? Vamos lá, pessoal. Vou começar falando do Léo Pereira, porque ele deu uma entrevista. Inclusive, Léo Pereira chamou atenção no Rock in Rio, hein? Falando um pouquinho da vida pessoal do cara. O cara tava lá, chamou atenção, colar de brilhante, dando entrevista. Pois é, que fase vive o Léo Pereira? Mas falando sobre o futebol, Léo Pereira deu uma entrevista importante à Flá TV. E durante essa entrevista foi abordado também, inclusive, muito bom conteúdo. Parabéns ao pessoal da Flá TV. Conteúdo muito bom. Na verdade, a Flá TV tem produzido muitos conteúdos bons, sobretudo essas entrevistas, que eles chamam de resenha com craque, né? É um quadro lá bacana demais. Parabéns ao pessoal da Flá TV. Mas durante essa entrevista do Léo Pereira lá na Flá TV foi abordado o assunto de jogadores em baixa que estão sendo vaiados ou que a torcida vem pegando no pé. E o Léo Pereira disse o seguinte, ele já passou por isso, inclusive. Quando ele chegou ao Flamengo, ele passou por isso, eu lembro muito bem. A torcida não queria ver o Léo Pereira pintado de ouro, era muito criticado, deu a volta por cima, hoje é titular na equipe do Flamengo, e ele disse, o mundo gira, a gente trabalha com humildade e pés no chão, sempre buscando dar o melhor. Nesse momento que estou podendo desempenhar o meu melhor em campo, claro que é gostoso e gratificante ter o carinho da torcida, mas eu queria fazer um apelo para aqueles que pudessem apoiar aqueles jogadores que eles estão pegando um pouco no pé. Esses jogadores não chegaram aqui por acaso e podem contribuir muito para esse restante de temporada. Todos treinamos para desempenhar o melhor nas partidas. Também tive momentos conturbados, jogos em que eu prejudiquei a equipe, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial e nunca deixei de olhar para o que tenho de melhorar, afirmou Léo Pereira em entrevista à Flá TV. De certa maneira, eu concordo com ele. Óbvio, quem sou eu aqui para ficar dizendo ao torcedor o que deve ou não fazer? Eu não sou sommelier de torcida, longe disso. Mas, por exemplo, recentemente a gente pôde ver o Lohan, um jovem. Na época ele ainda tinha 17 anos, ele foi vaiado por uma parte da torcida presente no Maracanã. Eu achei aquilo surreal, a verdade é essa. Achei um tremendo de absurdo. Óbvio que foi a minoria, mas foi uma minoria que fez um barulho, tanto é que o Tite, na entrevista coletiva, reclamou disso, pediu para a torcida parar com isso. Sobre outros jogadores, eu acho que hoje o jogador que a torcida mais está pegando no pé é o Alan. Mas, repito, quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que fazer ou não? Durante o jogo, eu sou totalmente contra vaiar, independentemente do momento do jogador. Pós-jogo, aí o torcedor, ele que pagou o ingresso, ele tem direito a fazer o que ele quiser, óbvio, dentro dos limites, né? Até mesmo da lei. Se quiser xingar, se quiser vaiar, aí é problema do torcedor. Mas durante o jogo, eu concordo com o Léo Pereira, acho que poderia evitar. Mas o Alan, de fato, eu mesmo esperava muito mais desse jogador, infelizmente ele não vem desempenhando. Quer dizer que ele não vai conseguir desempenhar mais? Não. O Léo Pereira é um bom exemplo, o Cebolinha é um bom exemplo, vários outros jogadores. O próprio Pulgar chegou muito mal ao Flamengo, depois se tornou titular absoluto. Então, de certa maneira, eu concordo com o Léo Pereira e quero saber a opinião de vocês. Vamos falar de Flamengo e Vasco da Gama, porque as duas equipes fecharam a preparação para pegar
para o jogo desse domingo. Jogo, repito, no Maracanã, 6h30 da noite. Vou começar com o Vasco da Gama, o visitante. Lucas Piton e Felipe Coutinho eram dúvidas para o jogo, foram relacionados. Isso é uma informação exclusiva que a gente trouxe lá nas outras redes sociais. Eu tive acesso à lista de relacionados do Vasco da Gama com 23 nomes, e o Lucas Piton e o Felipe Coutinho estão relacionados. O Felipe Coutinho, ele teve uma lesão muscular recentemente, passou por um processo para melhorar a parte física, e agora, pelo visto, está apto. Tanto é que ele foi convocado pelo técnico Rafael Paiva. Vai ser titular? A gente vai contar já já. Sobre o Lucas Piton, outra informação exclusiva que eu apurei. O Piton estava com uma suspeita de hérnia inguinal. Vê, o que é hérnia inguinal? Vamos lá, eu ouvi amigos e amiga, que é médica, inclusive, beijo para Camila, que me ajudou. E a hérnia inguinal nada mais é que uma condição que ocorre quando um órgão ou parte do intestino se desloca por uma abertura na parede abdominal na região da virilha. Pode ser indolor ou causar desconforto, principalmente quando o paciente tosse, se dobra ou pega em objetos pesados. O Piton estava com suspeita de uma hérnia inguinal. O Vasco da Gama fez um exame no atleta que não deu hérnia inguinal. Uma boa notícia. Eu estou aqui dizendo uma boa notícia, obviamente, para o atleta, pessoalmente falando. Que bom. E o Vasco vai fazer mais um exame para dar o double check. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que o Lucas Piton treinou hoje, sábado, normalmente, não sentiu dores no local. Mas arrisco, isso não é uma informação, isso aí já é uma visão minha, um palpite meu. Arrisco a dizer que se não fosse um clássico, acho que o Lucas Piton não seria relacionado, seria poupado desse jogo. E o provável time do Vasco da Gama tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton ou Vitor Luiz, que é o reserva imediato do Piton. No meio de campo tem Hugo Moura, aquele mesmo ex-Flamengo, Esforça, Payet, Ryan ou Emerson Rodrigues e David. E ali o centroavante, o Verratti. O Flamengo tem que ficar muito ligado nessa jogada do Piton com o Verratti. Cruzamento do Piton, cabeçada do Verratti. A cabeçada do Verratti, na boa, gente, nesse quesito, o Verratti é o melhor do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Se bobear do futebol sul-americano, o cara sabe cabecear demais. E o Piton cruza muito bem. O Flamengo tem que abrir o olho com essa jogada do Vasco da Gama. É o forte do Vasco e a gente sabe que é o fraco do Flamengo. E por falar em Flamengo, o Flamengo também encerrou a preparação. O De La Cruz não vai para o jogo. Ele não treinou no campo com os demais companheiros novamente. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Ele se recupera de um problema muscular. Lembrando que ele já está na parte ali no campo com os fisioterapeutas. Em breve ele começa a transição e fica apto a entrar em campo. E o Arrascaeta, Vini, vai para o jogo? Sim, vai para o jogo, inclusive treinou como titular. E por falar em titular, o Alexandre vai sim fazer sua estreia como titular, está confirmado. O Gonzalo Plata não será titular. E o Tite esboçou a seguinte equipe para pegar o Vasco da Gama nesse domingo: Rossi no gol, Varela retornando à lateral direita. Vale ressaltar que o Wesley fez uma baita partida contra o Bahia na quinta-feira. A dupla de zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira novamente, Alexandre na lateral esquerda. O meio de campo, Pulgar voltando ao time, ficou na reserva, tal como Varela no jogo de quinta por conta do desgaste da viagem, do jogo com a seleção. Léo Ortiz, mantido ali na volância. Gerson e Arrascaeta, os dois meias. E a dupla de ataque, novamente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Pelo menos foi isso que o Tite esboçou na atividade desse sábado. Então, o Gabigol mantido na reserva. Lembrando que o Gabigol entrou na vaga do Arrascaeta, fazendo uma função de meia ali. O próprio Tite não enxerga o Gabigol como centroavante e muito menos agora como ponta direita, como ele foi outrora, sobretudo na época do Santos. O Tite já falou sobre isso e Gabigol também está totalmente desanimado, está nitidamente isso. E por falar em Léo Ortiz, galera, ele novamente vai de volante aí, pelo que o Tite esboçou. E uma curiosidade, nos últimos 12 jogos do Flamengo, Léo Ortiz atuou em 9 como volante e só não foi utilizado na vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 2-0 no Maracanã. E o Léo Ortiz, na última zona mista, ele falou sobre isso.
Para ele não é mais improviso jogar como volante. Pelo contrário, ele já está adaptado e ele vem estudando como atuar nessa posição, como o próprio disse. Abre aspas. A gente conversa sempre, não só com o Tite, mas com todos os auxiliares e analistas. Pego o vídeo sempre para analisar. Hoje tenho uma maturidade muito boa para eu mesmo pegar os vídeos e poder crescer com isso, podendo analisar o que errei e acertei, os espaços que posso encontrar. Isso eles da comissão me passam praticamente diariamente e no pré-jogo. Então, Léo Ortiz dizendo aí que estuda e, pelo visto, o estudo está dando certo porque ele tem saído muito bem. Parabéns ao futebol que o Léo Ortiz vem produzindo. A gente sabe que quando a bola está no pé do Léo Ortiz vai sair coisa boa, independentemente se ele tiver de volante, de zagueiro, de lateral, no ataque, ele tem uma boa condução de bola, é verdade, uma boa noção de jogo. Everton Araújo viveu uma noite emocionante após a vitória do Flamengo. A jornada até esse momento foi longa e cheia de desafios. Ele pedalava 25 minutos até o treino, cortava o cabelo por R$15 e sonhava com uma chance em um grande clube. No entanto, após ser dispensado por dois gigantes do futebol brasileiro, Cruzeiro e Botafogo, ele quase perdeu as esperanças. Mesmo assim, ele persistiu. Com muita determinação e trabalho duro, chegou ao Flamengo. E foi com a camisa rubro-negra que marcou seu primeiro gol em uma partida difícil, em plena Liga Arena, recebendo, em seguida, os aplausos e a ovação do Maracanã lotado. Um verdadeiro ufa de alívio e realização. A trajetória de Everton Araújo, um jovem de 21 anos, desde o interior do Rio de Janeiro até o estádio mais icônico do mundo, é cheia de superação. Após sua primeira oportunidade como titular, ele foi questionado sobre o que essa conquista representava para ele. Visivelmente emocionado, o garoto respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Pô, cara, é difícil falar. Eu só tenho a agradecer a Deus. Sempre trabalhei muito e acreditei que, no final, as coisas dariam certo." Essa gratidão sincera e o reconhecimento do esforço são características que marcaram sua carreira até aqui. Everton compartilhou que uma frase o acompanha em sua jornada: "Deus ajuda quem trabalha." E é com esse pensamento que ele segue dando o seu melhor, acreditando que o futuro reserva mais conquistas. Jogar como titular em um Maracanã lotado foi, para ele, a realização de um sonho. A ovação recebida aos 41 minutos do segundo tempo, quando deixou o campo, foi mais do que merecida. Seu desempenho foi sólido, físico imponente, marcação precisa, sem cometer excessos, e uma distribuição de bola impressionante, com 94% de acertos nos passes, 35 de 37 tentados. Formado nas divisões de base do Volta Redonda, clube que carrega o nome da cidade do aço, Everton ainda está moldando seu estilo de jogo. Mas ele sabe que é privilegiado por ter ao seu redor tantos jogadores experientes e qualificados para escutar e aprender. O futuro parece promissor, e sua história de luta é uma inspiração para quem acredita que, com esforço e dedicação, os sonhos podem se tornar realidade.